Olá, eu sou o professor André Martins e hoje nós vamos falar sobre redação. Neste vídeo você vai ser capaz de ter uma noção geral de como organizar ideias para escrever a sua redação do início ao fim. Vamos lá, o primeiro ponto da redação, independente de ser lá do Enem, de um concurso público, tem que estar ligado na proposta, ó. Tendo a proposta em mãos, a gente tem que ter o quê? Uma tese, que nada mais é que um ponto de vista a respeito do assunto. Por que é necessário ter o ponto de vista? Ou seja, né, o que eu penso sobre o tema dado? Por que eu penso dessa forma? Aí a gente faz um recorte de maneira que a nossa redação fica mais coerente e, ao mesmo tempo, a gente não foge do tema, que é o mais importante, tá? Então, o primeiro ponto é o ponto de vista, ou seja, o que eu penso e todas as ideias e linhas irão ao encontro deste ponto de vista. Número 2, os argumentos. Os argumentos nada mais são dos porquês. Os porquês daquele ponto de vista, né, que nós vamos sustentar, né? Então, eu penso um assunto de uma maneira, mas eu pensar daquela maneira, né, eu exponho o meu ponto de vista, eu tenho que ter o que? O que sustenta, né, esse ponto de vista, que são os argumentos. E os argumentos nada mais são do que os porquês do meu ponto de vista. Veja bem que não é tão difícil assim. E para ter esses argumentos, tu não precisa mais do que duas ideias para fazer a argumentação, né? Que nada mais é uma ideia no desenvolvimento 1 e outra no desenvolvimento 2. Talvez você esteja pensando assim, ou você é professor até, não, mas acho que não tem que ser assim. É claro que não tem que ser assim, tá? Mas aqui é uma maneira geral para tu ganhar tempo. Vá que tu até tenha facilidade em redação, mas e aí é um tema mais complexo, aqui a gente garante, né, mais eficácia na hora lá de produzir o nosso texto, tá? Então, duas ideias, eu diria até uma, mas duas ideias garante com tranquilidade a nossa redação. E vamos seguindo, ó, vem comigo agora, ó, né? Então, ó, peguei o ponto de vista, né? Recortei, fiz um recorte do que eu penso. Vejo os porquês daquilo que eu organizo em duas ideias, tá? E aí agora o ponto 4, a introdução. Nessa introdução eu prometo as duas ideias, eu apresento o ponto de vista, mas aqui não está a argumentação. Tu apresenta as ideias e o ponto de vista na introdução, ou seja, em resumo, promete o que vai escrever. No desenvolvimento, aí sim, ó, pelo próprio nome diz, desenvolver é o que? Argumentar, sustentar as ideias, né, trazidas para aquele assunto. E a conclusão, onde as pessoas têm maior dificuldade na conclusão. Cuida isso, claro, ó, tem as especificidades de cada proposta, tipo o Enem que é uma proposta de intervenção, não é o momento deste vídeo. Aí tem que cuidar lá o comando, a questão, o que eles pedem em si. Mas em qualquer redação, de alguma maneira, é reforçar o que foi sustentado nos desenvolvimentos, né? Por exemplo, tu faz uma redação sobre meio ambiente, dizendo que há uma negligência do governo em relação ao meio ambiente, e na conclusão tu mostra, portanto, é preciso, né, mais políticas públicas para não prejudicar a natureza. Então, nesse sentido, a gente usa outras palavras para sustentar. Recapitulando aqui, ó, veio a proposta, faz um ponto de vista, né, para ficar um recorte coerente, para ver se tudo que tu escreve está de acordo com aquele posicionamento, com aquele recorte que tu fez com a tua opinião, o teu ponto de vista. Aí tu veja as ideias, né? E as ideias, tu vê os porquês que aquelas ideias sustentam um ponto de vista. E aí organiza bem bonitinho na introdução, promete o que vai dizer, desenvolvimento, sustenta o ponto de vista e conclui, reforça as ideias apresentadas, tá? Então, em amplos traços, redação é isso. Eu acredito que eu consegui te ajudar muito. Então, pessoal, muito obrigado. Até a próxima. Deixa teu like e até os próximos vídeos. Um abraço do professor André, português de concurso e redação.